Olá meus amigos, espero que vocês estejam bem, estamos aqui na reta final, último vídeo, vamos falar aqui de temas variados para o concurso da Câmara de Santo André, vamos falar de temas que estão no seu edital e que me parecem que neste último momento você ainda poderia olhar para eles e se lembrar de alguma coisa para a hora de fazer a prova. É aquela coisa que a gente vai fazer, que a gente fazia na escola, né? Às vezes a gente tinha uma prova no dia seguinte, então na véspera a gente olhava algumas coisas para ainda guardar na nossa cabeça. É claro, né? Quem está comigo aqui há mais tempo sabe que eu sou adepto do estudo constante, da ideia de você, de fato, colocar o estudo como uma profissão na sua vida. Você é um estudante para concurso enquanto você puder fazer isso. Então qual é a grande ideia? Eu sempre acredito no estudo de médio prazo, de longo prazo, mas às vezes não dá pra gente esperar tudo isso. Às vezes aparece um concurso pra gente na nossa frente e a gente tem que se virar com aquilo que a gente tem para tentar absorver o maior número de informações possíveis. E eu faço também uma aula na véspera, uma aula light, tranquila. Fiz já o curso reta final em todos os dias, quem esteve comigo sabe, coloquei em todos os dias vídeos, coloquei de fato anotações, fiz ali questões que foram resolvidas, que foram discutidas, detalhadas por mim ponto a ponto, o que de fato é necessário, né? Então, é claro, a gente tem formas e formas de estudar. Então esse aqui é o último vídeo, claro, já agradecendo a todas as milhares de pessoas que estiveram comigo no canal do YouTube, as dezenas de pessoas que entraram, não é uma, duas, três, quatro, cinco dezenas, não, são dezenas, quase centenas de pessoas que entraram lá no curso reta final. Então, sempre muito agradecido pela confiança, e a gente vai tratar aqui de temas variados. O primeiro dos temas que eu queria tratar, o que eu vou fazer? Eu vou fazer assim, eu gosto de tampar e depois ir revelando, né? Suspense, professor? Não, acho que fica mais fácil para você. Então o primeiro tema é o seguinte, sobre decretos. Então a primeira coisa importante, né? O decreto que a gente está falando aqui é o decreto que está nas mãos, ou que é responsabilidade do Poder Executivo. Uma observação para você. Se você está estudando para um concurso do Poder Legislativo, que é a Câmara Municipal, você sabe que existe também lá o Decreto Legislativo, que é um ato normativo privativo da Câmara. Mas o que eu estou falando aqui é de um decreto que está nas mãos do Poder Executivo, que eu até tinha discutido, tinha colocado isso, se eu não me engano era o item 7, lá da nossa correção de redação oficial. Então este assunto aqui, em verdade, ele pode se enquadrar tanto em direito administrativo, como também lá na parte de redação oficial. Então quero que você guarde uma coisa, os decretos aqui, estou fazendo referência aqui, tem relação com o Poder Executivo, tá? E aí, coisas importantes, né, que eu quero que você se recorde. A gente tem dois tipos de decreto. A gente tem um decreto regulamentar. Professor, o que é o decreto regulamentar? É o decreto expedido pelo Poder Executivo para regulamentar uma lei. Olha que coisa, né? Então, ele é feito para regulamentar uma lei. Então, este é o decreto regulamentar. É uma espécie de decreto. E aí, qual é a informação mais importante? O decreto regulamentar, neste caso, não pode falar, não pode ir além do que a própria lei determinou. Então o decreto regulamentar, ele tem uma orientação muito importante. Ele é feito pelo Poder Executivo com um objetivo, para explicar algumas coisas que estão na lei. Ele vai regulamentar algumas coisas que estão na lei. Mas qual é o ponto principal? O ponto principal é o seguinte, este decreto regulamentar não pode ultrapassar as determinações que estão na lei. Então por isso que ele se chama regulamentar, ele vai regulamentar o que está na lei. Pois bem, então uma observação é, não pode ir além do que está na lei. Só que tem uma coisa importante, a gente tem uma outra figura também chamada de decreto, que é o decreto autônomo. Professor, se no decreto regulamentar eu tenho uma lei que vai ser regulamentada pelo decreto, e no decreto autônomo você não tem uma lei que o antecede. Então é alguma coisa feita pelo Poder Executivo independentemente de lei. Nossa, professor, mas pode fazer isso? Pode. Mas para que assuntos? Olha só, organização e funcionamento da administração pública federal, se a gente estiver falando, claro, no âmbito federal, estadual ou municipal, né? Então é lógico, né? Se a gente está falando, por exemplo, de um decreto feito pelo prefeito municipal, ele pode, por um decreto, organizar e determinar ali qual vai ser o funcionamento do quê? Da administração municipal. Quando não implicar aumento da despesa
nem criação ou extinção de órgãos públicos e distinção de funções ou cargos públicos quando vagos. Então, coisas importantes aqui. Então, o que pode... Então, o que pode ser feito pelo decreto autônomo? Vou de baixo para cima. Extinção de funções ou cargos públicos vagos. Então você pensa o seguinte, o cargo está vago e portanto não está ocupado por ninguém. O prefeito municipal pode extinguir aquele cargo, ele pode se aquele cargo estiver vago. Então tem lá um cargo de datilógrafo, vamos supor, né? Então tem um cargo muito antigo de datilógrafo, a última datilógrafa da prefeitura municipal morreu. Só que é um cargo que não precisa mais, porque você pode ter outras atividades ali que podem fazer a função de digitação, um digitador e assim por diante. O datilógrafo é o cara que fica só na máquina de escrever, né? Então pensa o seguinte, imagine que existisse na prefeitura este cargo, no município este cargo. Pois bem, o prefeito municipal pode extinguir esse cargo por meio de um decreto autônomo. Por quê? Porque o cargo está vago. E aí poderia ser o problema que poderia ser apresentado para você. Então o prefeito pode, por um decreto autônomo, extinguir esse cargo. E também ele pode fazer o quê? Ele pode disciplinar o funcionamento e organização da administração. Claro, se ele é o prefeito municipal, ele vai cuidar da administração municipal. Lógico, cada um vai fazer xixi no seu terreno, né? Basicamente isso. Então, esse é o ponto. Então, o que significa? Horário de funcionamento, se vai, porventura, ser decretado um ponto facultativo num dia ou outro, se as estruturas da administração vão funcionar num dia ou outro, tudo bem, tudo certo. Claro, sempre quando não implicar aumento de despesa, nem criação ou extinção de cargos públicos. Claro, aqui a gente está falando de cargos ocupados, né? Porque para extinguir um cargo ocupado, aí não dá para fazer por decreto, precisaria ser por lei. Agora, para extinguir cargo vago, aí sim pode ser por decreto, um decreto autônomo. Então esse é o primeiro ponto que eu queria que você levasse para a sua prova. Então o Poder Executivo pode fazer decretos e os decretos podem ser de duas espécies. Você pode ter um decreto regulamentar, então você tem lá uma lei municipal sobre parcelamento do solo e você pode ter um decreto que vai regulamentar aquilo. Então o decreto vai se ater aos termos da lei, ele não pode ir além do que a lei disse. Por quê? Uma observação, né? Se o prefeito municipal for além do que ele de fato estiver fazendo, ali do que a lei permitir, a Câmara pode sustar este decreto. Olha que coisa, né? A Câmara pode suspender aquele decreto. Tá? Então esse é o ponto importante aqui para você entender isso. E o decreto autônomo também pode ser feito pelo Poder Executivo, no caso do prefeito municipal ele pode fazer também. E aí o que me chama muito a atenção, que o prefeito pode fazer um decreto para extinguir um cargo ou uma função pública se ela estiver vaga, o que é um negócio que chama muito atenção para fins de concurso, tá bom? E ele pode também, por esse decreto autônomo, organizar toda a administração, etc., sempre se atendo a orientação de que você não pode aumentar despesa por meio desse decreto, tá bom? Então essa é a primeira ideia que eu queria trazer aqui para você. Um segundo ponto que eu queria trazer aqui para você, que também é fácil de você guardar agora, né, para você fazer a sua prova, é sobre o controle da administração pública. Isso aqui está muito mais dentro do conceito de direito administrativo, do estudo da administração pública. E veja, como que eu faço o controle da administração pública? Isso foi tratado em aula, já lá dentro do base jurídica e tal, mas qual é o ponto aqui, né? Como que você faz o controle da administração pública? Rapidamente, você pode ter um controle interno, então feito dentro da própria administração, ok? Então você tem um controle interno e você também tem um controle externo. Ora, o controle interno, ele pode ser feito, se você pensar bem, você pode ter a procuradoria fazendo este controle interno. Então a procuradoria, eu fui, inclusive, para quem não sabe, eu fui por 8 anos procurador da Fazenda Pública de um município. Eu era responsável também por fazer esse controle interno daquilo que acontecia dentro da administração pública municipal, né? Você poderia ter aqui a controladoria geral. Então você teria ali
Na parte interna do município ou do estado ou da União, você poderia ter a CGU, Controladoria Geral da União, Controladoria Geral do Estado e assim por diante. Então você tem a Controladoria, que é um órgão independente interno, que faz parte do próprio Poder Executivo, que vai fazer ali o controle interno, tá? Você teria, claro, a ideia, né? Você tem hoje em dia muitos cargos que tratam da controladoria interna, então você tem lá o setor de controle interno, então você teria lá o setor de controle interno, tá? De um ente público, de um município, por exemplo. E você também tem os servidores públicos fazendo esse controle interno. Como assim, professor? A Lei de Improbidade Administrativa diz que é dever dos servidores fazerem a comunicação para as autoridades quando eles souberem de coisas que podem ensejar a prática de um ato de improbidade. Então você, como servidor, se você sabe de alguma coisa de errado, você deve ter um dever, e caso você não faça isso, você pode ser responsabilizado por esta omissão. Se ficar comprovado que você sabia, você tem o dever de fazer a comunicação para as autoridades competentes para fazer a apuração. Então o controle interno está nas mãos da Controladoria Geral, da Procuradoria, do setor específico de controle interno. Você poderia ter ali uma secretaria de controle interno, área de controle interno, seja lá o nome que você dê a isso, e os próprios servidores também são responsáveis por fazer o controle interno. Por quê? Porque se o servidor que está dentro da administração pública percebe que tem alguma coisa de errada, ele tem o dever de fazer a comunicação segundo a lei de improbidade administrativa, tá bom? Então essa é uma coisa importante. E você tem o controle externo. Quando a gente fala de controle, né, a gente sempre está pensando do controle feito pelos outros poderes ao poder executivo. A ideia sempre é essa. E é claro que a gente vai tratar com esse senso comum aqui. Então o controle externo do poder executivo é feito por quem? Pelo legislativo. E a gente fala, quando é feito pelo poder legislativo, ele pode ser feito pelo legislativo com o auxílio do Tribunal de Contas. Tá? Essa é uma coisa importante. Então, o Tribunal de Contas, ele faz o auxílio ao Poder Legislativo sobre as contas da administração pública, feitas pelo Poder Executivo. Então o controle externo é feito pelo Poder Legislativo, também é feito pelo Judiciário. Quando o Poder Judiciário está julgando ações que visem anular atos praticados erroneamente pela administração pública. É feito também pelo Ministério Público, tá? É feito também pela população. Pela população, professor? Sim. Por exemplo, quando você tem o direito de obter certidões para informações. Esse é um ponto importante. Quando a população tem acesso às contas públicas. Quando a população se utiliza da lei de acesso à informação. Quando a população, uma pessoa do povo, um cidadão, faz a ação popular. Então perceba que o controle externo, ou seja, de alguém que não está dentro do Poder Executivo, outras pessoas ou outras entidades podem fazer esse controle. Quem? Poder Legislativo, Poder Judiciário, o Ministério Público, que não é um poder, mas ele é um controlador também, externo à população. Né? Então o poder emana do povo, você sabe disso, e a população como faz isso? Por certidões para obter informações. Com acesso às contas públicas. Você sabe que a Constituição, a Lei Orgânica do Município, dizem que as contas públicas devem ser disponibilizadas pelo chefe do Executivo, no caso do município, pelo prefeito, para que a população possa fazer a análise desse conteúdo, dessas contas públicas. Também você pode ter acesso pela Lei de Acesso à Informação, que é uma forma de controle externo. Também existe a ação popular, que serve, está lá na Constituição, para a anulação de atos lesivos ao patrimônio público, ao erário, ao meio ambiente, à moralidade administrativa e assim por diante, tá? Então também bem interessante esta visão que você precisa ter sobre os controles. Então o controle interno dentro da própria administração e o controle externo. Outra coisa importante é a responsabilidade do Estado, né? Lembre-se, né, segundo o artigo 37, e o artigo 37 está no seu edital, né? Artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal, a responsabilidade do Estado, e a gente chama a responsabilidade civil do Estado, é objetiva. Ou seja, guarde essa expressão, não precisa
ficar comprovado o dolo ou a culpa do agente público. Em resumo, o Estado paga se um de seus agentes causar o dano. Eu só preciso ter o dano. Houve um dano causado por um agente do Estado, opa, o Estado é obrigado a fazer a reparação do dano. A responsabilidade ela é chamada objetiva porque você não precisa apurar os critérios subjetivos, que são se a pessoa teve ou não intenção, se houve dolo ou se houve culpa. Qual é o ponto importante que eu quero que você se recorde? A questão importante é a seguinte: depois o Estado vai atrás do servidor que causou o dano. E esse processo contra o servidor precisa apurar se o servidor, se ele, agiu com dolo ou culpa. Porque se houve dolo ou culpa, o servidor deve ressarcir os cofres públicos. O nome desta ação é ação regressiva ou ação de regresso. Então preste atenção, porque para fins de revisão isso já é o suficiente agora, A gente poderia fazer divagações maiores aqui, mas para agora, para este momento, é o que eu queria que você guardasse. Então a responsabilidade do Estado é uma responsabilidade objetiva. Esse é o ponto, tá? Então ela não precisa de ter a comprovação de dolo ou culpa do agente público. Então, o Estado causou o dano, ele tem que ressarcir, ele tem que pagar, tem que indenizar o cidadão. Qual é o ponto importante? Depois que o Estado tirou o dinheiro do bolso, depois que ele já pagou o cidadão, ele vai atrás do servidor e vai perguntar para o servidor: escuta aqui, aquilo lá que eu tive que pagar pela cagada que você fez, eu quero apurar agora. Claro, vai ser aberto um processo administrativo para tudo isso, mas o Estado vai apurar se o servidor agiu com dolo ou culpa. Porque se houve dolo ou culpa, aí o que vai acontecer? O servidor vai ser obrigado a pagar do bolso dele para o Estado. Então o Estado paga para o cidadão e depois o Estado vai atrás do servidor para reaver aquele valor. A gente chama essa ação de ação regressiva ou ação de regresso, tá bom? Esse é um ponto importante aqui pra gente, tá? Uma outra coisa também que está no seu edital, que não foi que não foi negligenciada, muito pelo contrário, que foi muito bem tratada nas outras aulas, mas que eu queria reforçar com você, seriam os bens públicos. Lembrar, quais são as espécies de bens públicos. A gente tem bens de uso comum do povo, por exemplo, praça, rua, etc. Bens públicos de uso especial, então você constrói um edifício, você destina um terreno, você tem um lugar especificamente para ser feito aquilo. Então no hospital o objetivo é que eu faça ali atendimento de pessoas com problemas de saúde. A escola você vai dar aulas e assim por diante. Então é bem público de uso especial. E tem os bens dominicais, que não estão ali destinados a nada. Então é aquele terreno lá que você passa pela rodovia e tem lá: este bem pertence ao Estado, pertence à União e não está sendo feito nada com ele. Esse é o bem dominical, tá? Lembrando que a venda de um bem público, ela precisa da autorização do Poder Legislativo, tá? Outra coisa importante é o conjunto de características, ou o regime jurídico dos bens públicos. Eles não podem ser vendidos. Então a regra qual é? A de que eles não podem ser vendidos. Tanto é que para que eles sejam vendidos em verdade, você precisa de autorização legislativa. Então o Poder Executivo não pode chegar lá e sair vendendo os bens públicos, não. A regra é a de que eles não podem ser vendidos. Por uma situação excepcional, aí sim você aceitaria que ele fosse vendido com autorização legislativa. Eles são imprescritíveis. O que significa isso? Não estão sujeitos a uso capião. Esse é o ponto importante. E outra coisa importante, eles são impenhoráveis e não oneráveis. Eles não podem ser dados em garantia. Então, o poder público, se ele não pagar, eu não posso chegar lá e penhorar o prédio da prefeitura municipal,
Por quê? Porque senão não vai ter mais prefeitura, né? Ah, seria bom, professor? Não, seria ruim, né? Os serviços públicos precisam ter um lugar para funcionar, né? Então eles não podem ser penhorados. Então quando o poder público está devendo alguma coisa, existe uma forma certa de ser feita a cobrança desses valores. Eu não posso chegar lá simplesmente achar que a prefeitura é um açougue ou uma padaria e fazer a penhora das coisas que estão ali dentro, de uma oficina mecânica, vou penhorar lá um elevador de carro, não dá, tá? Não tem como fazer isso, tá? Então não pode ser ali feita a penhora. Coisas importantes, uso de bens públicos, já estou terminando, né? Veja, você tem 4 possibilidades de você usar bens públicos. Você tem a autorização, você tem a permissão, você tem a concessão de uso e você tem a concessão do direito real de uso. Veja só, vamos por grau de simplicidade, do mais simples para o mais complexo. A autorização envolve o interesse particular. Então eu acho que é o mais importante aqui para você guardar. Então a autorização é aquilo que você pede, por exemplo, você fazer uma festa junina na sua rua, né? Ó, preciso fechar a rua aqui porque vai ter uma quermesse aqui na minha rua. É um interesse particular, né? Você tem a permissão. A permissão também é um ato unilateral, ou seja, o poder público concede ou não, é uma coisa mais precária, tal, mas a permissão já envolve algum interesse público, tá? Qual é outra coisa? Concessão de uso é uma coisa que envolve ali a vontade das duas partes, então a gente está falando de um ato bilateral, também tem interesse público. Qual é o outro ponto? Concessão do direito real de uso. Isso aqui eu queria chamar sua atenção, é uma coisa que já caiu, mas acho que para agora vale a menção, né? Concessão do direito real de uso tem a ver com você entregar para a população bens dominicais para que elas possam usar. Então você tem lá um terreno que pertence à União, um terreno que pertence à Prefeitura, e ninguém está usando. A Prefeitura, o município, no caso, pode conceder o direito real de uso, pode permitir que aquelas pessoas plantem, que construam casas ali, etc. Tá? Então isso é uma coisa importante também saber que existe. Tá? Então é uma menção aqui, pelo menos, para que você tenha isso em mente. E o que eu pensaria, né, para agora, para a hora da prova? Eu pensaria que em todos os outros casos de uso de bens públicos, sempre vai ser necessário o interesse público. Mas eu me lembraria de uma coisa: qual é o caso de uso de bem público que envolve o interesse particular? O que envolve o interesse particular é a autorização. Eu acho que isso agora, para a hora da prova, é uma diferenciação que poderia ser interessante. Então, quando eu peço uma autorização para fechar a rua da minha casa, para que a vizinhança ali possa fazer uma quermesse, uma festa junina, aquilo é um interesse particular, aquilo não tem o interesse da população em geral, da cidade, aquilo é um interesse só ali da vizinhança, um interesse meu particular, sei lá, alguma coisa nesse sentido. Então, só daquele grupinho de pessoas. Então, a autorização se relaciona com interesse particular. Eu pensaria, levaria isso para a prova, sabendo que existem os outros institutos, mas que a autorização me chama muito a atenção por conta deste fator, por ser um interesse particular que está sendo protegido pelo poder público. O poder público autoriza, fala, tá bom, vai, pode ir lá. O cara chega e fala assim, olha, eu preciso cortar essa árvore aqui porque a raiz dela está prejudicando a calçada. Ou quero cortar quero cortar uma árvore, por exemplo, porque está invadindo aqui o meu terreno e está impedindo a minha visibilidade, alguma coisa assim. Pô, é um interesse particular. É uma coisa simples, claro, que não é uso de bem público, mas só para que você entenda, a autorização tem a ver com isso, tem a ver com o interesse particular, tá bom? Então esse é um ponto importante. E aí, para a gente encerrar, já estamos em fato encerrando aqui, improbidade, né? Queria que você se lembrasse de uma coisa, ou de algumas coisas sobre improbidade. A gente falou nas correções de questões sobre improbidade, quero que você se lembre agora, leve isso para a prova. Não existem mais atos culposos de improbidade, só existem atos dolosos de improbidade. E aí uma outra coisa importante é a seguinte: quando você tiver uma fraude numa licitação, então você tem lá uma licitação que vai servir para fazer ali uma parceria com o poder público, ou se você tiver uma licitação dispensada pelo poder público, então o poder público tinha que fazer a licitação e ele dispensou. E nos dois casos houve prejuízo ao erário, é claro, né? Se você teve uma perda patrimonial, você fala que houve um prejuízo ao erário. Então, qual é o ponto importante? Eu fiz uma licitação, fraudei, mexi os pauzinhos para fraudar uma licitação. Ou eu fiz uma dispensa de licitação quando não era para ser feita. E aí qual é o ponto?
houve perda patrimonial para o ente público. Eu estou diante de um ato de improbidade administrativa que causa lesão ou que causa prejuízo ao erário. Tá? Então você poderia ser chamado a dizer numa questão qual é o tipo de ato de improbidade. Ele dá lá para você uma situação e pergunta, olha, houve uma fraude numa licitação que seria realizada uma parceria com o poder público e o poder público teve uma perda patrimonial. Isso é um ato de improbidade? Sim. Mas qual é a classificação desse ato? É enriquecimento ilícito? É prejuízo ao erário ou é violação de princípios? Então, nesse caso, é prejuízo ao erário. Tá? E aí, veja só, se eu estiver falando de uma fraude em concurso público ou fraude em licitações para que a pessoa obtenha um benefício próprio, quero que você se recorde que a gente está falando aqui de um caso de violação a princípios da administração. Então olha só, fiz até o quadrinho aqui, você não precisa decorar esse quadrinho, apenas é uma verificação aqui para você, né? Então, prejuízo ao erário, frustrar a licitude de um processo licitatório ou de um processo seletivo para a celebração de parcerias com entidades sem fins lucrativos ou dispensá-los, dispensar esses processos indevidamente, acarretando perda patrimonial efetiva. Essa é a palavra importante. Prejuízo ao erário está vinculado com perda patrimonial. Agora, quando eu estiver falando de violação a princípio da administração, veja, frustrar em ofensa à imparcialidade, o caráter concorrencial do concurso público, de chamamento público ou de procedimento licitatório. Então veja, com vistas à obtenção de benefício próprio, direto ou indireto, ou de terceiros. Então veja só, nesse caso, quando eu fraudo um concurso, eu estou falando de violação a princípio da administração. Quando eu fraudo uma licitação porque eu quero entregar o objeto da licitação para uma certa pessoa, eu estou falando de violação a princípios da administração. A não ser que eu tenha perda patrimonial, porque se eu tiver perda patrimonial, eu estou falando aqui de prejuízo ao erário. Aqui a gente está falando de prejuízo financeiro. Aqui a gente está falando de um prejuízo moral. A violação ao princípio da administração, quando eu violo a imparcialidade, significa que eu estou dando preferência para alguém, eu estou violando a impessoalidade e eu estou violando também a moralidade administrativa. Por isso que eu estou violando princípios da administração. Tá? E uma outra coisa que a gente vai tratar aqui também é, dentro de direito constitucional, os crimes que são inafiançáveis, imprescritíveis, insuscetíveis de graça ou anistia. Quero que você se recorde. Cara, o campeão campeão de recorde não, né? Mas o campeão de incidência de perguntas está aqui, ó. Quais são os crimes inafiançáveis e imprescritíveis? Então, inafiançável, ou seja, não cabe fiança. Então o cara foi preso, ele não pode pagar uma fiança para ir para a rua. Quais são esses crimes? Racismo e ação de grupos armados contra o Estado democrático. Então, racismo e ação de grupos armados. Sabe aquele negócio maluco que teve lá, no Congresso, lá no 8 de janeiro do ano passado? Alguns foram classificados aqui como essa ação de grupos armados, tá? Só para você ter noção. E também como tentativa de abolição do Estado democrático, tal, que é um crime lá do 359 do Código Penal. Não vai cair para você, mas só para você entender. Então, inafiançável e imprescritível são esses dois. Tá? Por quê? Porque você também tem na Constituição, lá no artigo 5º, quais são os crimes inafiançáveis. Apenas inafiançáveis. Ou seja, eles podem prescrever. O que é prescrever? Pode caducar, pode chegar um dia que o Estado não pode mais punir aquela pessoa. Então, inafiançável e imprescritível, inafiançável você não pode pagar fiança para sair. E ser prescritível significa o seguinte, você depois de um tempo pode não ser mais punido. Agora, o que é imprescritível significa o seguinte, você pode estar com 90 anos, você cometeu aquilo com 18 anos, você pode ainda ser punido por aquilo. Então, o racismo e a ação de grupos armados contra o Estado de Direito são inafiançáveis e imprescritíveis. O que é apenas inafiançável? O que está lá no 3TH, tráfico, tortura, terrorismo e o H que é de hediondos, tá? E também, além de ser inafiançável, eles são sem graça ou anistia. Então, o poder público não pode conceder a graça ou anistia. Também tráfico, tortura, terrorismo e crimes hediondos. Tá bom, meus amigos? Eu acho
que pra gente aqui, dentro da proposta que a gente teve com pouco tempo de estudo, este último vídeo aqui como temas variados, eu pretendo deixar inclusive lá no YouTube para as pessoas, tá? Como forma de agradecimento também das pessoas que estiveram comigo durante todo esse tempo aqui, e eu apenas queria encerrar com uma frase que você já deve ter ouvido e que eu acho que eu gostaria de mudar na sua cabeça ou de estabelecer alguns fatores na sua cabeça. Se você acha que pode, ou se você acha que não pode, você está certo. Não há nada que eu possa fazer contra você se você achar que você pode. Ainda existem algumas coisas que eu posso fazer para dizer para você se você acha que você não pode, embora você esteja certo. Por quê? A pessoa que vem aqui no canal, perceba, esse canal aqui não é canal de firula, né? Você começa a olhar aqui, são poucos os vídeos que eu trago aqui de motivacional, vou falar aqui, olha, eu tenho o meu método de estudo, tal. Cara, você não precisa de método de estudo, você precisa de estudo. Você não precisa de método de estudo. Se você não sabe nada, se você está começando do zero, se você é um completo ignorante, ignorante no sentido de não ter conhecimento, de nunca ter estudado, de nunca ter sido aprovado num concurso, você não precisa de método de estudo, você precisa primeiro de estudo, porque nenhum método vai superar a pessoa que de fato estuda seriamente, que leva a vida de um estudante de concurso, que leva a vida de estudar para concurso como uma profissão, que encarna esse personagem de ser um estudante, de ser um concurseiro, de ser uma pessoa que vai até o final, até o dia que ela conseguir passar. Então, não adianta, você começa a ver, começa a pesquisar aí na internet, olha, o meu método de estudo, meu método é por questões, olha, você só precisa estudar questões porque estudar videoaula é perder tempo. Daí chega um outro que fala, olha, fazer questão é perder tempo, você só tem que assistir videoaula. Cara, estuda, pelo amor de Deus. Para de ficar com essa coisa. O tempo que você perdeu na sua vida buscando um método ideal para estudar para concurso, para ser aprovado, estudando 5 minutos por dia, cara, tudo isso é perda de tempo. Eu não acredito em nada disso, eu só acredito no trabalho. Trabalho sério, trabalho sistemático, trabalho dia após dia, superando o tédio por vezes, a dificuldade por vezes, o cansaço por vezes, a falta de dinheiro também por vezes, o excesso de informações por vezes. Mas eu só acredito nesse tipo de trabalho. Eu não acredito em mais nada. Método de estudo. Qual é o melhor método, professor? Qual é o melhor método de estudo? É estudar do jeito que você conseguir. Como eu sempre falo, eu até tinha um método, né? Eu falava que era o método 4M. No mato, na moto, na moita e no motel. Só que agora esse método é o 5M. É no mato, na moto, na moita, no motel e na merda. Em qualquer situação que você estiver, você precisa estudar. Não adianta. Esqueça método de estudo. Professor, você está falando, as pessoas que fizeram tal método de estudo passaram. Foda-se. Eu não estou nem aí, porque isso é exceção. As pessoas que passam são pessoas normais, pessoas que estudam, pessoas... mas se na escola a gente está estudando do jeito que se estuda na escola, mas é que na escola você não estudou de verdade, você não levou isso a sério. Esse é o problema, essa é a diferença. Então, antes de ficar correndo atrás de qualquer método de estudo, método milagroso, para você estudar 5 minutos por dia na véspera da prova e passar, isso não existe. Só existe estudo constante. Se for o caso, quando sai um edital, estuda mais. Ou estuda as coisas mais importantes. Ok, concordo com tudo isso. Mas para de ficar correndo atrás de método. O meu método é o 360, é o 180, é o 750, é o 220, sei lá o quê. O meu método é só questões. Cara, para com isso. Não, meu método é só flashcard, o meu método é só... Cara, por favor, para de ser burro. De verdade. Estou falando aqui com todo o respeito, mas para de ser burro. Estuda certo, estuda corretamente. O que é estudar corretamente? É estudar. Pega o edital e estuda, cara. Pega o edital e vai atrás. Sabe? É um tipo de coisa que não entra na minha cabeça. Vocês, a cada respiro, a cada suspiro de qualquer pessoa, vai todo mundo, olha, agora é estudar por flashcard. Flashcard é bom, é importante, mas não é só isso. É estudar por questões agora, porque eu vi lá que fulano de tal fez 99% só estudando por questões. E os 7 anos, 8 anos, 5 anos que a pessoa estava estudando antes, sem estudar por questões, montando uma base de conhecimento? Ela não fala. Por quê? Porque ela só vai falar o seguinte, não, eu estudei só por questões, estudava 2 horas por dia e passei. Mentira, cara. Mentira. Por quê? Porque não tem como isso acontecer se a pessoa não tiver uma base. A pessoa não precisa ser um bacharel em direito, mas a pessoa precisa ter base. Então eu queria que você parasse, por favor, que você refletisse. Se você não está perdendo tempo,
Cara, começa a olhar, o meu canal aqui tem 500 vídeos com aulas, uma atrás da outra, aula. Aí o cara chega e fala assim, professor, você não tem um método? Porra, cara, o meu método é você sentar a bunda na cadeira e assistir a porra das aulas, cara. Pelo amor de Deus. Então, o que eu queria que você entendesse, se você está com o edital aberto, claro, você vai ter que focar em algumas coisas mais principais, tentar resumir, tentar ver de um modo mais rápido, ok, tá tudo certo. Agora, se o edital não está aberto, você tem que estudar, montar uma base. Para quê? Para quando chegar a hora da sua prova, tudo que você tiver que fazer vai ser revisar aquilo que você já estudou. Aí fazer questões, se for o caso. Mas por favor, fica esperto com um bando de malandro, de um bando de esperto que está aí só atrás do seu dinheiro. Só atrás do seu dinheiro. Ah, professor, mas você vende curso? Eu vendo também, não tem problema nenhum. Mas eu jamais vou vender para você ilusão. Eu vendo curso, mas eu não vendo ilusão. Eu vendo realidade. Olha, você vai precisar trabalhar, você vai precisar estudar, você vai precisar pegar isso aqui e assistir 1, 2, 3, 4, 5 vezes até entrar na sua cabeça, até você fechar o olho e saber dizer aquilo de cor, sem ninguém precisar corrigir você. Saber responder uma questão com tranquilidade, saber sair de uma situação, porque às vezes, se você não tem base, você não sabe sair da situação, porque você só ficou lá bitolado em questões. Então, por favor, o meu objetivo é fazer você acreditar. Se você acha que pode, parabéns. Parabéns. Se eu conseguir fazer você que achava que não podia, conseguir achar, começar a pensar que você pode, eu também vou ficar muito feliz. Se você acha que você pode, você está certo, porque você pode mesmo. Se você acha que você não pode, eu gostaria muito de convencê-lo, embora você esteja certo, para a sua opinião, para o seu mundo, para a sua concepção. Mas eu queria mostrar para você que é possível, com seriedade, sem atalhos. Todo o tempo da sua vida que você gastou, correu atrás de atalho, você não passou, você se deu mal, você gastou dinheiro, você perdeu tempo, você se frustrou, você se decepcionou e você já quis desistir. Não é o que eu queria para você. Bota a bola no chão, respira, faz a prova amanhã com tranquilidade e depois encarne na sua vida a profissão de estudante para concurso. Vai ser demorado, mas em 1 ano, em 6 meses, com um tempo maior, você vai perceber que você vai conseguir fazer as coisas com mais tranquilidade, vai conseguir ser aprovado no concurso. Eu fico muito agradecido a todas as pessoas que estão aqui. As palavras, se foram, de algum modo, que eu falei aqui no final, se foram ofensivas, sinto muito, mas eu acho que você precisa acordar. Eu acho que você precisa cair na real. Para de ir atrás de pessoas que estão vendendo uma facilidade para você que não existe. Porque se fosse fácil, todo mundo teria passado. Se fosse fácil, todos os alunos daqueles caras que vendem esses métodos revolucionários e não sei o quê, todos eles já teriam sido aprovados. E não é isso que acontece. Então, por favor, fica ligado. E eu acho que você deve pensar que você pode. Porque você estará muito certo. Um grande abraço. Por favor, fiquem aqui no canal. Eu vou tratar de outros assuntos aqui. Para pessoas que querem estudar de verdade, aprender. Você não precisa de método de estudo, você precisa de estudo em primeiro lugar. Depois você vê o que você vai fazer. Tá bom? Um grande abraço. Eu adoro estar aqui. Tchau.